Boa noite! Quando menos se espera, surge uma live com a Erlanger, que, como eu costumo dizer, sou eu mesmo que apresento, eu sou a Erlanger, a live é comigo, convidando pessoas interessantes. E essa noite de hoje... Alguém me ouve? Alô, alô? Richard, Gabi, vocês estão me ouvindo? Que deu um pau aqui no meu sistema. Câmbio. Opa, tá me ouvindo? Estou sendo ouvido? Apareceu uma informação esquisita do aplicativo. Falhou, mas voltou. Então, boa noite. Estamos voltando mais uma vez com uma live com a Erlanger, insistentemente. E hoje é uma live histórica, que nós vamos comprovar que a Terra não é plana. A nossa convidada de hoje está praticamente do outro lado do planeta, está em Bali, é a coach de gastronomia integrativa, Karen Coach, que acaba de entrar, e eu vou ver se eu vou conseguir pescá-la. Oiê! Bali, direto de Bali, sinal bom de Bali. Indonésia, 5 milhões. Oh, alô! Seu sinal tá bom aí? Gente, está chovendo aqui, mas assim, copiosamente. Mas vamos com tudo. Estamos bem por enquanto. Eu preparo as entrevistas, só tem que elas vão mudando. Vão mudando. Uma das perguntas que eu ia fazer é que as pessoas falam que com a mudança climática, essas ilhas é que tem um maior impacto. Tem problema de mudança climática aí em Bali? Tem muito, mas é muito curioso, né, como as coisas são cíclicas. Por exemplo, quando eu cheguei em Bali, em 2017, mais ou menos, a gente teve um problemão com os vulcões. Então começaram, eles estavam dormidos e começaram a se reativar. E isso, assim, de alguma forma, essa cinza é até uma proteção para a Terra depois, né, quando isso acontece, esse fenômeno. Mas quando está acontecendo, a gente já começou com a máscara ali, antes do Covid. Inclusive, a gente começou com o Covid antes que o resto do mundo, porque os chineses já chegaram aqui em dezembro. E eles Nossa, já chegaram... Era uma das minhas últimas perguntas. Teve pandemia aí? Teve pandemia aqui, só que a gente vive muito fora, entendeu, Erlan? Olha aqui, quer dizer, você está... O tempo todo, o balinês vive na moto. A gente sempre se movimenta com moto, a maioria das pessoas. Eu não dirijo, então uso Gojek. Todo mundo ri de mim. Enfim, eu tenho medo, porque o tráfego é muito intenso. Você sabe, Ásia, né? Essa coisa de Ásia, Vietnã, que eles usam... São 10 pessoas na moto, cachorro, gato, papagaio. E existe uma certa ordem, desordem organizada, né? Então, como eles vivem muito no outdoor, do lado de fora... e é muito quente, o vírus não se criou, digamos assim. E existe também essa questão do mindset do balinês, né? O balinês, ele é muito... É a diferença de religiosidade e espiritualidade também, mas no caso deles é hindu. A Indonésia, ela é majoritariamente islã, ela é muçulmana, né? Então, mas em Bali é o único lugar, por isso que tiveram tantos atentados em Bali. É hindu, 90% hindu. Então, eles são muito protegidos, de alguma forma, não querendo fazer uma apologia aos dogmas da religião e defendendo isso, tá? Mas, assim, eles são... É como se, inclusive, o vulcão, eles rezavam tanto, eles acreditavam tanto que não ia chegar a lava aqui em Bali, que não chegava. Eu não sei também te explicar exatamente, porque não é uma questão de esoterismo, é uma questão de mindset mesmo, é uma questão de, que eu não gosto de usar a palavra controle, mas é uma questão de treinamento da mente. Você começa a criar realmente na física, né? Uma egrégora energética de proteção. E eu acho que é um pouco isso. Mas os vulcões, volta e meia... Agora, porque tem um corona, o vulcão está quieto.
Eu acho curioso isso, porque, por exemplo, tem surto de dengue, né? Por que não tem surto de dengue agora com corona? É a gente que não dá atenção? É a imprensa que não está com foco nisso? Ou porque não existe mesmo? Então, as coisas são cíclicas, né? Porque, porque o bichinho da dengue, o mosquitinho está dormindo? É verdade. Tinha pensado nisso. É curioso como agora é a vez do corona. E espero que esse posto seja perdido logo, em breve, né? Acho que vai demorar um pouquinho mais do que a gente deseja. Mas antes de a gente chegar em Bali, eu quero voltar para Bali, eu sempre peço, sua história de vida, onde você nasceu, sua família, o que fez você um belo dia virar coach de gastronomia integrativa em Bali? Você nasceu aonde? Sua família, infância, estudo? Eu nasci no Rio de Janeiro, a família da minha mãe é do Espírito Santo, da terra do Roberto Carlos, Cachoeiro de Itapemirim. E, aliás, pessoal maravilhoso do Espírito Santo, tenho muito carinho. E eu, na verdade, estudei Direito. Meu pai era advogado, faleceu quando eu tinha 10 anos, mas era advogado, avô juiz, e toda a família foi no ramo do Direito. Quando a gente tem 18 anos, a gente realmente fica em dúvida, não sabe muito bem que rumo tomar, e eu segui o caminho da família. Mas nunca foi a minha praia, realmente. Eu fui diagnosticada com DDA, eu sempre tive algumas questões, não gosto de usar a palavra problema, porque não é o caso, mas algumas questões com falta de foco, falta de concentração, estar sempre em todos os lugares, dificuldade em seguir ordem, a gente chama, alguns estudos chamam de indivíduo índigo. Depois de um certo tempo passaram a chamar de indivíduo cristal. Enfim, são pessoas que não têm um raciocínio linear. Eu imagino que um monte de gente que esteja aí assistindo a gente deve estar se identificando. Então, são pessoas que não têm uma inteligência convencional, digamos assim, né? E muitas crianças sofrem muito com isso, porque os pais não conseguem identificar e nem Aí, algumas... metem Ritalina, em vez de aproveitar o potencial, entopem de Ritalina. E eu fui realmente... eu recebi prescrição médica para tomar Ritalina. E me neguei, não tomei. E não diria que eu me arrependo. É um caminho mais árduo, um caminho mais longo, mas são opções que a gente faz. E aí, como você disse, a gente começa a explorar outras atividades, mas demora um pouco mais, né? Então, tive que... Quer dizer, quando eu começo, eu termino. Então, fiz a faculdade de Direito, aí fui trabalhar com marketing, na época, na Telesp Celular, em São Paulo. E aí, um belo dia, eu falei, vou tirar umas férias, vou para a Itália. Eu queria muito falar muitos idiomas, eu queria muito aprender a cozinhar, que eu achava que eu cozinhava, não sabia nada, era uma ilusão. Então, eu falei, eu vou realmente aprender a cozinhar. E daí fui, larguei tudo, fiz uma venda de garagem, assim, vendi minhas coisas. E todo mundo apavorado, quer dizer, a família inteira, como assim, advogada para cozinheira? Não tem, né? Naquela época não tinha essa glamorização da chefe, né? Chefe de cozinha, né? Não tinha. E na Europa muito menos assim na questão, tinha uma importância muito grande, mas não com mulher, né? A nossa cultura machista que herdamos, enfim, Portugal e tudo mais, né? Na Europa, mulher chefe de cozinha, raríssimo. Não, Homens. até hoje é raro. Até hoje é raro. Tem, Sim, mas é raro. sim. Então, assim, é um ambiente muito caloroso, literalmente, né? São muitas horas em pé, é um ambiente árduo. Então, por isso que também tem essa visão que é mais para o sexo masculino, digamos. Mas, assim, sul-americana, brasileira, razoavelmente bonitinha, na cozinha, na Itália, na França, quer dizer, o pessoal tem preconceito, entendeu? Tem preconceito, é verdade. Então, foi uma Mas aventura. você falava italiano? Aprendi lá. Francês também Roma, aprendi Roma, lá. Roma. Roma, mas antes eu comecei em Viareggio. Já ouviu falar de Viareggio, não? Não. Pois é, Viareggio ninguém ouviu falar. Na verdade, é a única cidade na Itália que tem um carnaval. Quer dizer, Veneza também tem. Mas Viareggio é mais... é perto de Florença, perto de Pisa.
Ah, E é uma cidade portuária, desculpem-me os italianos, mas bem feia, comparando com as uhum, outras cidades da Itália. E foi o único lugar que eu arrumei um curso de italiano e de cozinha. Então, fui parar em uhum, Viareggio. Foi esse o primeiro uhum. porto que eu, né, atraquei. E aí o chefe ficou com muita pena de mim, que ele falou assim, a menina, primeiro que ela é desastrada, então assim, eu já falo para todo mundo que fique tranquilo que dá para fazer, porque se eu conseguir, você também consegue. Então essa menina é desastrada, ela não fala italiano direito. E ela quer trabalhar com cozinha, quer dizer, complicado, né? Aí Uhum. ele pegou e falou, ele tinha um restaurante, uma estrela Michelin, e falou, olha, você fica aqui no curso com a gente, e quando acabar o seu expediente, você vem para o restaurante. E assim eu fiz. E aí, no final dos 3 meses lá, não, 3 meses não, eram 2 semanas. E aí eu conversei com ele e falei, olha, eu tenho que voltar para o Brasil, mas eu quero voltar, eu quero morar na Itália. Eu quero aprender a cozinha genuína, que é onde nasceu, enfim, dos ingredientes, que não é a cozinha, né, rebuscada da França, que se modificam, que a gente, né, usa outros recursos para alterar os sabores. Eu quero aprender na Itália. Aí o cara falou assim, não, não, tá bom, então você volta, porque eu achei você muito determinada e tudo mais. Só que era como você fez, tudo balela. Quando eu pedi demissão, vendi tudo, bati na porta do cara, e o cara falou, não, mas não é bem assim e tudo mais. Bom, aí ele ficou com pena de novo e falou, bom, vamos deixar ela ficar um pouquinho, porque já veio até aqui, coitada, então deixa ela. E aí a gente ficou, eu fiquei um tempo lá, depois fui para Florença, de Florença fui para Roma. Aí Roma já num 3 estrelas Michelin. Aí mudou. Qual o 3 estrelas Michelin em Roma? É o Pérgola? Exatamente, do Heinsberg. Ah! Você sabe por quê? Não, eu não sou. O jornalista é especialista em. Fiquei chocada agora. Não, gostou dessa? Porque sabe por que que eu sei? Por que Pô, que eu sei? Os italianos ficam furiosos. Você sabe por quê? O chefe é austríaco. exatamente. O Heinz, restaurante de Roma, 3 estrelas, não é comandado por um italiano, é por um austríaco. Não sei o nome ex, dele, mas Heinsberg. olha, é um dos restaurantes da minha vida. Você trabalhou lá? Trabalhei lá, todo o livro, tem um livro, o primeiro livro dele, tá a foto da Vou, equipe. vou te interromper. Agora viajei. Ravioli ao burro, que é a coisa mais simples do mundo. É um ravioli com recheio de manteiga que ele explode na sua boca. Nossa. Uma loucura. E eu trabalhei no Primo Piatto, que é justamente a massa, mas eu fiquei mais tempo foi na patisserie e no amuse-bouche, que é antes, né? Quando você começa, chega e tem aquelas degustaçõezinhas. Mas ele era muito duro. E ainda para Era completar, o ele era austríaco. O austríaco já era. Heinsbeck, o nome Hum. dele. E ele era casado, não sei se ainda é, com uma siciliana, que de vez em quando dava um pitaco na cozinha. Então já não bastava o temperamento dele, super rígido, militar, né? Com a siciliana, quer dizer, eu estava fome com a vontade de comer. Eu me lembro uma vez que eu estava fritando. Você sabe a flor de abobrinha? Sei. Então, era uma flor de abobrinha, Zucca. zucchini, fiore di zucchini. Ah, tá. Quase que Tá? acertei. Quase acertou. É uma flor amarelinha e verde que tem na Uhum. ponta da abobrinha. A gente no Brasil não tem esse hábito de utilizar. E é delicioso, é como se fosse uma pelezinha bem fininha. E eles recheiam com uma ricota temperada e tudo mais. No caso do Heinz, ele usou o taleggio. Sabe o Hum. queijo italiano taleggio? Que é uma delícia, Não. cremoso. Não. É um queijo... Eu, Acertei o restaurante, mas esses queijos todos aí eu não vou. Você sabe, você falou uma coisa da flor da abóbora. Eu aprendi isso há alguns anos antes de viajar e voltar. A gente joga fora a folha da beterraba e dá um refogado que é tão bom ou melhor do que couve. Obviamente olha, você sabe disso, né? não, e a cenoura, sabe a cenoura que a gente compra e tem Cabinho. o Também dá. capinzinho? Pô, é uma salsinha divina e é cheia de vitamina C. Para época de corona, é tipo assim, como é que a gente foi perdendo ao longo do tempo, né, Erlanger, essa cultura tão Não, a gente maestra. joga fora uma coisa deliciosa e faz bem para a saúde, né?
Exatamente, são vários casos que a gente tem essa Bom, prática. de novo vou interromper. A dona Zilda Arnes, da Pastoral da Criança, ela diminuiu a mortalidade infantil no Brasil com uma massa que ela fazia e tal, que a base era Biomassa. casca de ovo, que as pessoas jogam fora, Ah, é cálcio puro, né? E era gostoso. Mas exato. vamos voltar para alta culinária. Do Pérgola, você fez o quê? Então, aí da Pérgola eu fui para Barcelona e fui trabalhar com o melhor chefe do mundo, que era o Ferran Adrià. Só que eu não fui trabalhar com ele, óbvio, né? Parece. Eu fui lá e fiquei, liguei para o cara, que era o cara que era o sócio dele no catering em Barcelona, ele tinha também o catering em Madrid. E eu fiquei lá embaixo, eu lembro disso até hoje. Eu fiquei embaixo, assim, no escritório, no orelhão. Era um orelhão. E eu fiquei embaixo, agora denotei a idade geral, né? Aí fiquei assim no negócio e fiquei esperando. E a secretária falou assim: não, mas ele está ocupado, não pode. Eu falei: não, mas eu tenho que ir embora para Roma, eu não posso. Eu estava no final de semana, que eu peguei 2 dias e fui lá e bater na porta que eu queria, porque queria. E aí, ai, não, tá ocupado, não sei o quê. Aí eu peguei um ônibus, eu peguei um trem, eu peguei um carro, aí fui e cheguei lá no El Bulli, lá em cima. E aí que me enxotaram mesmo, falando: mas essa mulher maluca tá aqui. E eu não sabia falar espanhol, sabia falar português, óbvio, brasileira, e italiano, inglês. E aí eu fiquei, bananã, mas eu enrolei tanto deles, eu fiquei no blá 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 tão, que eles acharam que eu era jornalista. E aí eles falaram: ah, não, então espera um momentinho, que hoje é o último dia da temporada, a gente vai fazer uma reunião com a equipe, e aí depois você entra para falar com o Ferran. Menina, eu não acreditei. Aí eu falei: ah, tá, tudo bem. Aí eu cheguei, fui lá, ele fez a reunião com a equipe, eram palmas e palmas no final, parecia o show do YouTube, aquela animação, e era uma equipe de cozinha falando com o chefe, que era o mestre, que o cara é realmente brilhante. Aí eu cheguei, fui lá conversar com ele, não sei o quê, ele ainda achando que eu era jornalista. Eu não falei para ninguém que eu era jornalista. Eles que acharam. E aí ele me deixou experimentar umas coisas na cozinha, e no final, eu com o meu currículozinho, entreguei para ele. Aí ele ficou puto, ele não gostou. Ele olhou aquilo e falou: ué, mas você quer um emprego? Aí eu, no meu portunhol, sei lá, me expliquei mais ou menos e tal. E ainda fiquei insistindo, fui indo embora. E o pessoal chamou um carro lá para ir embora, porque era longe, era em Rosas, né? Que é na costa da Catalunha. Então, um pouco acima de Barcelona, né? Já ao norte, né? Então, fui-me embora dali, não sei o quê, e falei: bom, aqui eu não vou arrumar nada, acho que ainda o pessoal ainda nem gostou muito, né? E aí eu fui lá e fiquei insistindo com o cara do catering, aí ele me recebeu. Aí eu falei: olha, eu não sei falar espanhol direito, desculpa, eu sei aqui um portunhol e tal, eu moro em Roma, eu trabalho no Reisbeck, tinha uma carta do Reis, eu pedi para o Reis escrever para mim, ele escreveu. E aí ele falou: olha, então você vai para o Brasil, sei lá para onde você vai, você aprende 3 meses de espanhol, e você volta e eu te dou um estágio. Que aí não precisava de visto para 3 meses. Eu falei: ah, beleza. Bom, voltei para o Brasil, larguei Roma, fui para o Brasil, fiz um curso intensivo e tal, e aí fui para seguir meu caminho lá para Barcelona. E cheguei lá. E foi maravilhoso, porque aí eu tive a possibilidade de aprender muitas coisas das técnicas dele que eram, digamos, utilizadas para serviço caseiro, né? Porque no restaurante eram maquinárias enormes, ele usava muito esse recurso, né? Que os jornalistas Aquela coisa chamaram que de faz redução, essas coisas. espuma, esferificação, né? Então todas Olha, essas eu vou te falar, assim, eu enchi o saco dessa culinária que você tem que ficar. Eu fui num restaurante que era praticamente uma bula de remédio, explicando. E às vezes tem que vir o maître ensinar como comer. É um troço. Acho que assim, prefiro a simplicidade. Eu tô meio de saco cheio dessa alta. Acho que aconteceu isso com você também, né? Olha, mas é justamente a tendência, inclusive ele, que ele fechou o restaurante e ele está só com uma fundação, com uma escola. Eu sei. Então, assim, ele mesmo foi para um outro caminho, mas é que nem todas as questões até ruins que a gente está passando. A gente tem que chegar no fundo do poço
para poder ver a luz, né? Então, é exatamente, você chega no alta gastronomia no ar, eu acho que o Ferrão foi o ápice, digamos assim, de uso de tecnologias e demais coisas para ter sensações, para ter experiências sensoriais, né, com o alimento, que agora ele voltou para o umbigo. E todo mundo que saiu da equipe dele, um foi fazer cerveja, o outro vende galinha, vende... e o outro trabalha com os vegetais, enfim. Então, eu acho que é toda uma tendência da gente voltar para o umbiguinho da mãe, para o comfort food. E tanto isso na moda também, né, Elange? Não é a minha praia. Não, olha só. Que A não gente seja estava assim. falando do pérgola, eu citei o ravioli ao burro, mas um dos grandes momentos que eu tive foi veio uma mesinha, sei lá como é que chama, de pães com azeite. Se bobeasse, eu ficaria jantando o pão com azeite e nem entrava. Pode ter coisa mais deliciosa do que um bom pão com azeite? E então, vou te contar uma história. Tinha um cara na cozinha do norte, porque tem essa competição do norte e do sul da Itália. E tinha um cara, e eu trabalhava atrás dele, assim, por um período fiquei trabalhando atrás dele, e ele fazia o pão. E ele ficava embolando o pão lá e a gente botava aquela música. Oh, ai, ai, oh, oba, oba, oba. E ele, o Heinz via a gente até aqui, até a cintura, porque tinha mesa, né? A janela ali e tal. E ele ficava rebolando e sambando com o pé, cantando essa música. Então, o pão que você comeu foi o pão que ele... Eu não sei que ano que você foi, isso foi em 2003. E ele ficava rebolando, fazendo o pão. E no final, eles têm uma tradição. O italiano beija o pão. Ah, Talvez seja por isso que seja tão bom, né? Porque realmente só ficar no pão com manteiga é maravilhoso. E com aquela manteiga bem feita, tão e incrível, da Espanha? fantástico. Da Espanha. Então, da Espanha eu fui para Paris, porque aí eu queria a culinária de bistrô, que eu sempre fui apaixonada e tudo mais. Mas não aguentei ficar mais de um ano em Paris. Achei Mas parisense foi para algum restaurante estrelado? nada estrelado, o bistrozinho da esquina. Que às vezes é uma culinária maravilhosa, né? Porra, mas na França, em Paris, então, Né? incrível. Então, era Palais Royal, mas o chefe muito bom e eu aprendi várias coisas. Cozinha de bistrô, né? Bistrô em russo, quer dizer, rápido, quer dizer, cozinha rápida ali e trivial da França, que o nosso trivial da França a gente, pô, tá tirando o chapéu, né? É maravilhoso. Então, aquele molê au chocolate, que é aquele bolinho lava que derrete, que É. fica 20 minutos fazendo, né? Ó, Aquelas... nas vezes que eu fui a Paris, é claro que eu fui em restaurantes mais badalados, mas eu bati a ponto num restaurante Petit Jocelyn. Galete de queijo com presunto, com aquele trigo sarraceno. Sem glúten, só para dizer, mas assim, divino, divino, maravilhoso. Mas em qualquer... Quer dizer, é que quando a gente ia para Paris, a gente queria, né, alguns Mas restaurantes e agora tal. já vou interromper de novo. Essa maldição do glúten. A humanidade vem comendo glúten há séculos, aí de repente se descobre intolerância a isso, intolerância à lactose, intolerância. O glúten que mudou ou as pessoas que mudaram? Tudo mudou, né, Lancha? Tudo mudou. Nós somos impermanentes, né? E a globalização e esse crescimento desenfreado da população, do ser humano, fez com que a indústria tivesse que usar muitos recursos para estocar, para aumentar a vida dos produtos nas prateleiras. O ritmo Você está falando conservantes. Isso. conservantes, né? O fungo, você cria muito fungo. Não é só a qualidade do trigo e da terra e dos produtos utilizados para crescer esse trigo, para manter, para aumentar a rapidez com que ele cresce. Então, todos esses são recursos, digamos, que contribuem para uma diminuição da qualidade do alimento, né? Então, pessoas mais sensíveis, que já teriam uma predisposição, e não é o caso do brasileiro, ter enzimas para digerir o trigo. O trigo é um produto do norte, né? Da Europa. É um produto assim, que não é um produto que nós, brasileiros, estamos Acostumados.
digamos, preparados para quebrar as moléculas e absorver. Tinha um livro, acho que deve ter uns 10, 15 anos, chamava Dieta do Sangue, que ele explicava exatamente assim, que o sangue A era origem, fala besteira, mas acho que o sangue A era origem africana, o B já era Europa e sei lá qual era o outro sangue. Então, diz o seguinte, quais eram os alimentos apropriados ao seu tipo de sangue, porque na origem, como a gente é o que a gente come, então, mas assim, tipo, não era assim que não podia comer peixe. O livro dizia, pode comer salmão, mas não pode comer truta e tal. Esse negócio da dieta do sangue tem a ver? Olha, eu sou B positivo. Eu acho que existem várias informações que, no meu caso, casam. Mas eu não sou completamente, porque eu acho que a gente não está em rótulo, a gente não está em caixinha, entendeu? Então, todos nós temos nossa individualidade biológica, que deve ser, é muito subjetivo o corpo humano. E está relacionado a como nós fomos criados, que alimentos, por exemplo, eu, quando era pequena, eu me entupi de glúten. E eu tive vários problemas intestinais e uma gastrite por 12 anos que eu não descobria a cura. Eu tenho mais de 25 endoscopias, era um sofrimento. Erlândia, vamos falar sobre isso. Você disse que você curou pela alimentação, não é isso? Mas a alimentação... Vamos sair da França. Gente, vamos chegar aí. Vamos sair da França. Eu quero chegar até você chegar a Bali. Da França. Aliás, eu comecei a entrevista dizendo que você é uma comprovação de que a Terra não é plana, né? Porque se fosse plana, você não teria rodado esse troço todo. Você é maravilhoso. Olha, deixa eu te falar. Você quer falar de Paris ainda? Não entendi. Você quer já... Não. Eu te interrompi quando você estava falando da sua experiência na França. Vai por ela e para onde você foi depois? Ah, tá. Então, da França, eu voltei ao Brasil, porque eu comecei a estudar. Numa das viagens que eu fiz à Tailândia, eu encontrei um amigo de um amigo que morava em Ibiza e que era diretor de cinema, nada a ver com nada. E ele falou o seguinte, olha, minha mulher teve vários problemas e tudo mais, enfim. E aí ele virou para mim e falou, olha, mas por que você não cura essa questão dessa sua gastrite com a culinária a gastronomia que você está aí, super high-tech, com os melhores chefs, você devia se curar com a sua comida. Pô, aquilo me deu um clique, Erlângela. Eu falei, claro, meu, o que eu estou fazendo aqui, fazendo banho? Tudo bem que é delicioso, é legal, é uma experiência incrível. E é muito importante, inclusive, quando você quer chegar em algum lugar, assim, né, pela minha experiência pessoal, tá? Cada um trilha o seu caminho e sem nenhuma crítica ou julgamento. Mas, assim, eu acho que é importante a gente aprender o máximo que tiver ao nosso alcance dentro da nossa profissão e depois a gente pode ir do macro e para o micro, né? E aí fazer do micro, por isso que hoje em dia eu aqui em Bali, por exemplo, faço muito culinária vegana e vegetariana e não é cheio de alho ou cheio de coisas pesadas para dar sabor ao alimento. Quando você entende como lidar com o processo do alimento para que ele tenha mais sabor, aí a gente vai para a Itália de novo. Quanto mais você vai descobrindo como ressaltar o sabor do próprio alimento, como caramelizar os açúcares da cenoura e transformar a cenoura num mega ingrediente. Isso, muito no Japão, eles fazem isso. É um prato com um ingrediente só e você fala, não é possível. Como você falou, um ravioli ao burro. Só. Acabou. Então, assim, a simplicidade faz tudo. Então, quando eu fui lá para essa viagem, esse cara falou isso para mim, me deu um clique. Eu ainda estava em Paris e aí descobri um cara que ele é alemão ou austríaco também, Christian Tauschaler. E ele é especializado em intestino. E foi aí que eu descobri que o intestino é o cara. O intestino, Rudolf Steiner já dizia que inclusive meu nome é Karen Steiner, não tenho nada a ver com Rudolf, já me gostaria, mas eu não tenho. E o Rudolf já falava que o intestino é o segundo cérebro do corpo. Vou interromper. Olha como é que você está certo. Eu andei com problemas intestinais e o grande gastro no Brasil, Marcos Tulliadade, ele falou o seguinte,
Só dois órgãos dormem à noite: o cérebro e o intestino. O coração continua assim. É uma conexão. E diz assim: você acorda de manhã para o intestino funcionar. Olha que coisa incrível. E como nós somos, eu gosto de falar uma máquina, mas é porque funciona tão bem, é tão perfeito, como nós somos perfeitos e como nós, todos, por ignorância mesmo, de não Bagunçamos a aprender, máquina. abusamos da máquina, né, Erlândia? Quando a gente pode muito mais usar o nosso potencial e aumentar o nosso brilhantismo, o tanto especial que todos somos. Ninguém tem a impressão digital como outro, né? Então, assim, o que nível de especificidade e de como nós somos fantásticos e como nós, por desconhecimento e por muitas vezes publicidade mal utilizada, digamos assim, somos corrompidos a acharmos que produtos de mentira industrializados são alimento, que não são. Então, voltando àquela história do glúten, não é que é modismo. Talvez possa até ter caído no modismo, porque o ser humano tem essa tendência, né, a aumentar ou diminuir as coisas, enfim. O que eu acho é que todos os produtos, inclusive a carne, todos os produtos de origem animal, não é que agora é um modismo ser vegano ou ser vegetariano. Eu mesma, eu não sou radical com nada, mas eu ouço o meu corpo. E eu acho que a melhor forma, porque todo mundo pergunta para mim, né? Escrevi o livro e tal. Então, assim, como estudiosa de alimentação, então, qual é a melhor alimentação? Qual é a melhor dieta? Bom, primeiro, eu acho que dieta teria que ser utilizada como diaita, que vem do grego, que é estilo de vida, e não algo que você faz por um período específico para alcançar algum tipo de objetivo, né? Então, é por aí. E aí você começa a saber o que te faz bem ou não, levando em consideração a subjetividade do seu corpo. E como é que você faz isso? Autoconhecimento. Por que a espiritualidade? Porque a espiritualidade é uma das formas mais efetivas de atingir o autoconhecimento. E quando você se autoconhece, e como você se autoconhece na prática alimentar? Muito mais tirando do que colocando. Então você começa, digamos, uma semana, você tira o glúten, porque são ciclos de 7 dias, tá? Em vários aspectos. Isso já é o livro ou não? É um pouco, é um Não, pouco. não, então desculpe, deixa mais para frente. Eu quero ir a tua trajetória até você chegar em Bali. Aí a gente vai aprofundar isso aí, desculpe. Tá, então, e aí, onde é que a gente estava? Já me perdi. Você estava na França, na França. Bom, aí o cara falou, aí eu conheci esse médico que é totalmente conhecedor, vários livros do intestino, Christian Tauchela, tem livros aí no Brasil para quem tiver interesse. E aí eu comecei a ir à palestra dele, comecei a ler os livros dele, e o cara realmente desmistificou e me ajudou a sarar do meu problema de quase 25 anos, de uma gastrite incurável que gerou um quadro de ansiedade, porque como a dor começa na boca do estômago, você não consegue respirar, sua respiração fica muito curta. Então você começa a gerar, a partir disso, um quadro de ansiedade. E você não sabe que você está com ansiedade porque você tem a gastrite. Ou você está com a gastrite. Essa região é considerada muito psicossomática, né? Mas você não sabe o que dispara o quê, né? Por isso que eu fui para a questão espiritual e para a questão emocional e para as meditações, porque eu descobri que não era só alimentação e tirando os ingredientes e fazendo teste. Isso ajudou muito. E exames também, tem exames alemães que mostram o que você tem alergia ou intolerância. No meu caso era muito mais intolerância do que alergia. Mas não só isso. Eu fui descobrir que era muito emocional, que estava ligado à perda do meu pai. Depois, fui lembrar que meu pai andava atrás de mim com um supositório nas mãos, que o distúrbio da hora, daquela época, era prisão de ventre. Então, é tudo muito conectado. E ele morreu de câncer no cólon do intestino. Entendeu? Então, assim, já é uma questão hereditária também. Mas, junto a isso, se somou um quadro, digamos, de muitas perdas. Eu perdi meu pai com 10 anos.
e aí teve uma briga familiar, dinheiro e tal, tudo bem. A minha mãe também é uma pessoa que na época talvez não tivesse tão preparada, enfim. Então eu com 10 anos me vi tendo que virar adulta quando, enfim, meus coleguinhas, sei lá, e adolescência a mesma coisa, quer dizer, eu tive que, antes de fazer direito, já ir para fazer o inventário e ver como é que tirava e vender uma coisa para poder pagar a outra e tudo mais. Bom, e aí eu saí de Paris com esse sonho de escrever o livro. Mas aí voltei para o Brasil e digo, bom, preciso escrever o livro, mas eu não tenho essa capacidade como chefe de cozinha para escrever esse livro. Então fui fazer uma pós-graduação em gastronomia funcional em São Paulo. E aí Agora, tem coisa mais maravilhosa para a vida e para a saúde do que água? Nossa, eu costumo dizer, qual é a bebida predileta? Eu posso falar vinho, depois champanhe, mas como é uma boa água, né? Porque não é essa água que a gente toma aqui da SEDAI, não. Aquapana. É muito boa. Não, mas tem várias outras. Além no Pérgola também vinha um cardápio de água. Você ficava quase 15 minutos. Tinha uma época que eles tinham, acho que era uma água chamada Glacier, que era das geleiras do Alasca, que diz... Mas, enfim, já estou atrapalhando. Aí você fazendo pós-graduação. Fazendo uma parte, então, com essa questão dos ingredientes maravilhosos que nós ficamos viciados no sentido de serem mimados, passamos a ser mimados, a consumir vários ingredientes que não são locais. Fica aqui o meu depoimento de que essa é a pior forma politicamente, ou seja, estamos politicamente incorretos com o nosso planeta e com nós mesmos, consumindo produtos maravilhosos, sem dúvidas, mas que não são locais. Isso é uma das maiores poluentes do mundo, porque todo o trajeto que ele faz para chegar até você e a sua mesa, ele está no dióxido de carbono, ele está perdendo a qualidade, essa água já pegou sol, já pegou chuva, já se chacoalhou, então molecularmente... Tem uma história de que a própria embalagem de plástico, que para a questão de consumo, ela é transparente, para a gente achar que isso é sinônimo de limpidez, o plástico com o tempo acaba passando alguma coisa para a água, não é isso? Totalmente, totalmente. Você está consumindo água com plástico. E foi feita uma pesquisa, Erlanger, que 90%, desculpa se estou falando besteira, 90%, não sei, é um número assim absurdo, um percentual, que foi feita uma pesquisa das crianças nos Estados Unidos e que X%, um número absurdo, possui partículas de plástico dentro no intestino. E isso significa, no corpo humano, muito estrogênio. Eu não estou querendo dizer que por isso aumentou o número de gays no mundo e nem nada disso, mas eu estou querendo dizer o seguinte: é claro que crianças do sexo feminino começaram a menstruar mais cedo, ter pelos pubianos mais cedo. Caramba. Isso tudo está conectado. A gente não pode pensar que nós somos desconexos, né, do planeta e do mundo, e o quanto a natureza é importante. A Giti, que é uma querida que fala no meu livro também, outro dia, fez um post ontem, eu acho, da gravidez dela e o quanto é perfeito o momento do parto. Então, que você não sente aquela dor que 2 dias depois quem tem a sorte, a bênção de fazer um parto normal, né? Mas o quanto a natureza é perfeita. E a natureza em tudo, a gente quer dizer. Então, por exemplo, você falou do glúten, mas a questão da carne é a mesma coisa. Por mais que eu seja mais egoísta e inconsciente do mundo, não existe você hoje em dia comer queijo, como a gente estava falando, como a gente comia outrora. Comer carne como comia outrora. Ainda que você não esteja pensando no planeta. Se você for o mais egoísta do mundo, se você pensar em você, você não vai comer carne como você comia. Você vai comer carne de pouca qualidade. Você vai comer queijo com pus. Porque a vaca não tem como de manter a teta da vaca numa qualidade X para dar essa produção de 7 bilhões de habitantes. Bom, agora com corona deve ser menos. E eu sinto muito pelas perdas das outras pessoas. Mas, assim, é importante, mais do que fundamental, se a gente quer estar junto de novo, se a gente quer ter um planeta
em que tenhamos menos doenças e que a gente possa compartilhar e ter o melhor da vida humana, que é o convívio social, né, físico, a gente precisa ter consciência com a alimentação. Eu não estou dizendo aqui, convencendo ninguém a ser vegano, vegetariano. Eu mesma, eu confesso para você, de vez em quando, por exemplo, quando vem um ciclo menstrual, que você está com ferro mais baixo, não é sempre, mas às vezes sinto falta e como uma carninha, mas assim... Isso é que eu ia te falar. Assim, eu às vezes assim, vou parar de comer carne. Mas assim, não é que eu seja apaixonado. Mas assim, eu fico algum tempo sem comer, me dá quase que uma larica, como se meu organismo estivesse dizendo, você está precisando de proteína animal. Mas eu posso ficar algum tempo. Mas como é que você consegue... Você vai mudando a educação alimentar, mas você não é vegetariana plena, não? Não, mas digamos que 6 dias da minha semana eu sou. Se fôssemos fazer uma média, tá? Mas aí, Porque... mas aí é carne branca, qualquer come. Não, normalmente ovo eu como, se eu sei onde é que é a galinha, e aqui é muito fácil, a gente sabe quem é a pessoa da fazenda que me entrega o ovo. Então, isso que eu sugiro também, que as pessoas saibam a procedência. Nem sempre é possível, mas existe já hoje em dia. Erlange, se você der um Google na internet, e eu posso mandar para quem tiver dúvida depois, aliás, todo Não, mundo que tiver alguma dúvida, eu não fico muito vendo comentário, não é por falta de educação, é porque eu presto atenção, mas alguém colocou assim: nós somos carnívoros na origem. Não, o ser humano só ficou no topo da escala alimentar porque nós somos onívoros. Estou certo, doutora? certíssimo, até pela constituição dos dentes e o tamanho do intestino. Nós não temos nem canino para ser carnívoro. O nosso intestino é muito maior do que os carnívoros. Então, é um 12 processo... metros. 12 metros. É um processo de putrefação que acontece, porque a carne fica apodrecendo por 72 horas ou mais no intestino. Isso não pode ser bom para ninguém. É só excesso de toxina. As pessoas se intoxicam. Então, não tem como você liberar essa máquina. Como a gente falou, é o mau uso da máquina. A gente tem que... Como é que a gente vai limpar isso o tempo todo? É impossível. É humanamente impossível. Você está sobrecarregando a sua máquina. Você tem uma Ferrari e está tratando o senhor como a senhora, como uma bicicleta capenga. Amo bicicleta. Nada contra a bicicleta. Mas, assim, é importante tratar o que a gente usa, que é o nosso templo pessoal, é o que a gente mais usa, com carinho, atenção, generosidade e gastar menos com supérfluos, que agora a gente realmente, finalmente percebemos, que vai mostrar para quem a bolsa Chanel que você comprou. Porque eu tive muitas clientes, né, sem dar nome a ninguém, mas assim, ai não, mas eu não vou gastar isso, o orgânico é muito mais caro. Não posso. Eu falei, mas vem cá, você gasta $3.000 numa bolsa Chanel, a mais barata, né? Deve ser muito mais. E você não vai ver o que você... Ah, eu vou tomar um vinhozinho, vou tomar um vinho vagabundo. Bom, não toma uma água de qualidade, mas não toma um vinho vagabundo. Eu acho que isso é muito importante a gente perceber essas priorizações, né? Então, dar importância ao que é importante. E eu acho que agora, nos momentos de dificuldade, Erlange, foi isso que aconteceu com a gente, né? A gente passou a priorizar o que realmente tem importância. Mas são nos momentos de dificuldade que a gente consegue mudar, fazer as grandes mudanças, né? As grandes revoluções, e a maior delas é a revolução interna. Mas onde é que a gente estava, que agora a gente já... Não, mas eu atrapalho, mas eu volto. Pós-graduação para escrever o livro. Nossa, você realmente... Eu já não lembrava de jeito nenhum. Bom, aí a gente fui fazer a pós-graduação para fazer o livro e pensei que eu ia escrever um livro, sei lá, em 2 anos. Ah, coitada, fiquei 5 anos escrevendo o livro, porque aí você... que nem um amigo meu que é músico, ele falou assim, disco, quer dizer, um trabalho musical, né? Que agora a gente fala disco, que parece até uma coisa pré-histórica. Mas assim, disco a gente não acaba, a gente desiste. E livro é a mesma coisa, a gente desiste, porque um projeto artístico você nunca acaba. Para a pessoa que está realmente focado nisso, você fica, ai não, mas pode ser melhor aqui, pode ser melhor ali. Então você começa a fazer um trabalho de pesquisa com relação à alimentação, você começa a ver que o seu universo é tão amplo que você quer você quer realmente entregar o melhor que você pode, né?
para as pessoas que vão ler aquele trabalho, e olha que vejo vários erros agora, palavra repetida, enfim, questão da revisão, não sei, mas, enfim, peço perdão aos leitores que encontraram alguns, eu estou revisando eu mesma pessoalmente, depois de As muito pessoas tempo. estão perguntando, eu já falei o nome do livro. Você pode ser mais feliz comendo, não é isso? Que maravilha, né? Você pode ser mais feliz comendo. É verdade. O nome do livro é Você Pode Ser Mais Feliz Comendo, e a gente pode mesmo. Então, o trabalho foi ganhando uma escala maior, porque eu comecei a perceber que, assim, num livro eu via a funcionalidade dos alimentos. No outro livro, eu via a quantidade que eu tinha que comer de cada alimento, que a gente já falou que é muito relativo, porque cada um é um ser com suas devidas propriedades e biologia, né? Cada um tem sua subjetividade. Mas aí fui percebendo isso. Aí um outro livro, como você cozinhar. Aí um outro livro, como você comprar. Aí eu falei, mas vem cá, não dá para reunir tudo num livro só? E foi isso que eu tentei fazer. Mas eu começo o livro falando primeiro do nosso caro amigo que a gente citou antes, né? Do intestino. Então, primeiro eu começo a limpeza física. Então, como você limpa a casa para poder fazer a mudança, né? Então, começo assim. Aí faço como é que limpar. Aí depois falo mais a fundo do detox. Aí depois vou no probiótico, prebiótico. Aí, enfim, e aí fui construindo o livro dessa forma. Até que eu chego nos... Probiótico. Eu, uma época usei, me dei muito bem com probiótico. Aí minha filha, que é vegetariana, radical no sentido dela, mas não fica chateado com quem não é. Ela falou, por que você compra? Você pode fazer o probiótico. É bom? Como é que se faz probiótico em casa? Então, na verdade, eu acho que ela estava querendo se referir a prebióticos. Os prebióticos são os alimentos do Tem probiótico. diferença? Como é que é? Tem. Tem dois? Tem. Não, na verdade é o seguinte, probióticos são as bactérias. Então, os probióticos, nós temos trilhões de bactérias dentro do nosso organismo, certo? E as bactérias têm, assim, as boas e as ruins. A gente tem que ficar no time que está ganhando, né? Então, Flamengo, Mengo, vamos lá. Foi mal, mas não resisti. Boa. Enfim, então a gente vai alimentando o time bom. E os prebióticos são os caras que alimentam o time bom, né? Os probióticos. Então, um alimenta o outro. O que ela estava se referindo? Aos alimentos prebióticos. Os alimentos prebióticos tem vários, e os reis dos prebióticos são os fermentados. E muito tempo atrás, na época da Idade Média e nos países nórdicos que você não tinha geladeira, quer dizer, os métodos de conservação, eles eram saudáveis. Então, esses métodos de conservar o alimento, né, de você fermentar, você mantia os alimentos por muito mais tempo. Então, foi aí que começaram a fazer o kimchi, enfim, que é o repolho, os picles, que você começa a fazer aquelas conservas, né, em que você transforma os açúcares desses alimentos, tem um processo lá de gás carbônico, produz, enfim, bactérias boas, né? Essas bactérias alimentam as suas bactérias boas no seu intestino. Então, com relação a isso, então ela estava querendo se referir à kombucha, que é uma colônia de ela comprava e fazia. Exatamente. Aí você tem o kefir, aí você tem o kefir de água e o kefir de leite, né? Então são dois tipos de kefir, mas que você bota... Explica o que é kefir, que eu sei, mas acho que a maioria não deve saber. Tá. Também é uma cultura de micro-organismos que, no caso do leite, você alimenta ele com também açúcares, mas o açúcar do leite, que é a lactose. E você pode fazer isso em casa. Bota em copinhos. Eu me mudei ontem, a gente combinou tudo rápido e tal, eu me mudei ontem, não estou com o meu kefir aqui, deixei na outra casinha. Porque são seres vivos que estão ali, né? Então, o que acontece? Quando você tem uns bichinhos desses, você tem que tratar com carinho. Ele tem uma situação, ele gosta de ficar no escurinho, e você trata ele. Tem gente que troca todo dia, eu trocava
de 2 a 3 dias e você alimenta ele, no meu caso, eu usava açúcar cristal, então é açúcar branco mesmo, com um pouco de açúcar moreno, na verdade, com Mascavo? melado de cana. Com É melado diferente? de cana, ele prefere melado Não é de cana. mascavo? Tem diferença porque é outra escala dentro do processamento dos açúcares, né? Então, aí você pode falar para mim, ué, mas você está no seu livro Vilões lá, que o açúcar branco, que é ruim e tudo mais. Porque é Sim, mas no refinado, caso, né? Porque é sim, refinado, né? justamente, dele chegar do moreno líquido até do moreno em pó, para depois ele chegar no branco, ele foi refinado, branqueado, né? Só que no caso dessas culturas que a gente faz de fermentação, eles gostam mais de certos açúcares do que de outros. Mas o que é importante é que no final do processo, esses açúcares já desapareceram. Eles foram transformados pelo processo que essas bifidobactérias se alimentaram desse açúcar e produziram várias, como é que chama? Bactérias ou condições que aquilo dentro de você alimenta as suas bactérias boas. Então, é esse o processo. No caso da kombucha, por exemplo, aí você tem o kefir de água, como eu te falei, que aí você só coloca a água com açúcar. No caso do kefir de leite, ele se alimenta da lactose, que é o açúcar do leite. No caso da kombucha, ela gosta muito de 2 chás combinados. Então, você bota chá preto com chá verde, e aí você coloca açúcar e Isso você tudo deixa isso tudo tá no seu livro? tudo no Você Pode Ser Mais Feliz Comendo. Tudo explicado no livro e de uma forma muito coloquial, porque isso foi uma das exigências, digamos assim, assim, eu fiz questão de que o livro fosse para pessoas como eu era, pessoas completamente leigas, que ignoravam realmente a combinação de alimentos, que eu fui atrás fazendo curso de medicina chinesa, depois com questão de medicina Ayurveda, que é milenar, então assim, a gente também não pode fechar os olhos para ela. E assim, como você combinar? Porque muita gente, Erlângela, diz assim, mas eu como tão saudável, eu não entendo por que eu engordo. Então, se você for levar em consideração os doshas da medicina Ayurveda, você vai perceber, de novo, resguardando as nossas diferenças biológicas, né? E você vai perceber que, de repente, você é kapha, ou você é pita, ou você é vata. Isso, para quem não sabe, está aí curioso, são doshas, são classificações de acordo com a medicina Ayurveda. Ajuda muito também como você saber que tipo de pessoa você é e que Mas tipo como é de que você alimentos. descobre? Como é que você descobre? Existem, bom, pode dar um Google, mas existem vários livros a respeito e, a grosso modo, existem formato de olho, unha, pele, constituição física. Então, kapha é uma pessoa mais larga, vata é uma pessoa fina, magrinha, 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 que não sente muita falta de comida. O kapha, ele come, 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 quer comer mais. O pita é uma pessoa agitada. Pita. Tá na cara que eu sou pita. Você, bom, daqui a pouco te falo. Deixa eu pensando com esse olhar. Vamos ver se... A ansiedade Mas não, em movimento. é mais com relação ao seu tipo de pessoa mesmo. Se você não está relacionado, nesse caso, à ansiedade, está relacionado ao tipo de temperamento, a como você lida, né, com as situações, mais temperamento mesmo. Mas voltando ao livro, então, assim, eu quis colocar funcionalidade dos alimentos, alimentos anti-estresse, porque é um dos males mais, como dizer isso, que mais nos causam doenças de uma forma imperceptível, né? Porque ele acaba alcançando os seus órgãos e destruindo o seu sistema imunológico, que é o nosso soldadinho de defesa. A gente precisa saber dar os recursos para a nossa equipe, né, para eles trabalharem ao nosso favor, ao invés de estarem destruindo nossos glóbulos brancos, nossos glóbulos vermelhos. A gente precisa ajudar a nossa máquina a funcionar bem. Então, eu comecei a dividir os alimentos, digamos, em anti-estresse, alimentos termogênicos, são aqueles que ajudam a queimar caloria, porque é um interesse, né, da nação. Como é que a gente queima caloria? E esses alimentos são muito importantes, principalmente pessoas
que tem o sistema digestório, o fogo digestório lento. Então, são pessoas que têm metabolismo lento. Não é o meu Isso, caso. isso do fogo, eu tenho um conhecido que faz acupuntura e é ligado à medicina chinesa, que ele falou assim, eu sou louco por água gelada, estupidamente gelada. Ele falou, isso é uma bobagem. Dá Água, infarte. Você é, pode... caraca, eu Infarte. amo água gelada. Aí eu falei assim, se teu organismo é calor, aí você joga gelo lá, por que que tá errado? Meu, olha só, tá errado em todos os sentidos. Primeiro, você dá um choque no seu Tá cheio estômago. de gelo aqui. Não, não, não. Isso é muito ruim, Elange. É tudo costume. Já dizia Roberto Carlos, é tudo costume. Vai diminuindo o gelo, vai gradativamente. Eu falo isso para todo mundo que eu faço coach, enfim, amigos, pessoas que me Ou seja, água gelada faz mal. faz muito mal. Ele atrapalha todo o seu acne, que é o nosso fogo digestivo. Ele acaba com o seu intestino, ele choca. Por exemplo, ele causa espasmos, né, no intestino. Eu não sei se você sofre disso, também não vou te perguntar. Mas, assim, ele pode dar gases, entendeu? Você cria espaços, você vai criando bolhas no seu intestino, você choca o seu intestino, o meu, o de todo mundo, mais ou menos está com 37 graus, né? A Explica melhor o que temperatura que é isso interna. de fogo digestivo. Ah, o fogo. É que É, falhou. O fogo fogo. digestivo. Exatamente. A gente tem um fogo digestivo. O que é o fogo digestivo que a gente chama? É o nosso potencial digestório. Existem pessoas como eu, por exemplo, eu digiro tudo muito rápido, porque eu sou muito agitada, então eu tenho um metabolismo rápido. Acelerado. Ele é acelerado. Então, a minha propensão a quebrar as moléculas dos alimentos, e para isso eu preciso de um processo digestório rápido, né? Ele faz tudo com uma rapidez muito maior do que outras pessoas. Já por exemplo, uma pessoa que come e engorda com muita facilidade, tem muitas pessoas que são assim, é um sofrimento isso, até que a pessoa descubra, né, o porquê. Essas pessoas, ela não tem um fogo digestório, ou seja, o que é um fogo digestório? É uma capacidade digestória tão grande quanto a minha. Então, o que ela deveria fazer, desde que uma forma saudável? Ela comer de 3 em 3 horas. Por quê? Porque ela vai estar estimulando Já vou a, falar nisso. a produção de enzima, que começa na boca. Então, por isso assim, ai, deu água na boca. Essa água na boca que a gente fala é o que a gente produz na saliva, que já ali já está começando o processo digestório. Aliás, eu vou mais além. O processo digestório começa quando você olha o alimento, que o seu cérebro já percebe, eu vou comer. E aí ele começa já a salivar. Então você olha, ele começa a salivar. Nessas salivas estão produzidas as enzimas que vão ajudar no processo digestório, cada uma de acordo com o tipo de alimento. Olha como a máquina é perfeita. E aí ela vai quebrar e vai começar a fazer a absorção desses nutrientes pela boca. E cada alimento tem uma constituição diferente. Então a digestão enzimática é diferente. Por isso que é importante, uma das maiores curas que existem é a mastigação. Quer dizer, a primeira é a respiração e a segunda é a mastigação. Ou seja, está tudo Aquela ao nosso coisa da alcance. macrobiótica, você tem que mastigar quantas vezes? 32 vezes, 32, mas no mínimo 16. Quantos dentes a gente tem? Não são 32? Olha, isso eu nunca tinha pensado. Eu acho que é uma mordida para cada dente. E faz todo sentido. E você sabe que eu fui descobrir aqui em Bali que Mas, as babás... mas assim, vamos voltar. A recomendação são 32 mastigadas, é isso? Aí não começa a babar, cair. Não deveria, né? Mas se começar, aí já é um outro problema. Ou a pessoa saiu do dentista e está anestesiada, ou fui fazer botox e também está anestesiada, aí não sei. Mas não deveria, Não, não mas deveria. sério, 32 mordidas antes de botar para dentro, é isso? Exatamente. Olha, tem uma cota, uma frase do Gandhi que diz: mastigue os sólidos até ficarem líquidos e mastiguem... Ih, rapaz, esqueci. Fui citar o Gandhi e esqueci. Mas, em resumo, é o seguinte.
você mastiga tudo até ficar que aquilo não tem nada. E você mastiga o líquido também para poder absorver. Então, a água, não é só engolir a água. Você toma e engole. Esse seria o ideal. É mais ou menos isso que o Gandhi quis dizer. Não lembro agora a frase. Já é para ir facilitando o aparelho digestivo, né? A absorção, e principalmente pela mucosa, né? Porque a mucosa da boca, ela absorve muito mais rápido. Então, assim, quando você coloca para dentro, claro que tem um processo, né? Passou pelo estômago, depois vai para o intestino delgado, que faz a seleção do sim e do não, quem é que fica, quem é que vai, porque essa é uma outra questão. Você falou aí, a gente é o que a gente come. E eu já falo um pouquinho diferente, a gente é o que a gente absorve. Por quê? Tem muita coisa que a gente come, como a gente falou antes, e tem muita gente que tem a ilusão e não absorve, porque a combinação dos alimentos é muito equivocada, Irlanda. Muitas pessoas fazem uma combinação errada. Quer ver o maior erro que existe desde que a gente é pequeno? Que, aliás, veio da Itália isso. Macedônia, que eles chamam. Salada de fruta. Não tem erro pior. E todo mundo acha que é saudável, né? Já me explicaram isso, que é assim, é porque você fala, isso que eu ia chegar, na gastronomia integrada. A manga tem uma característica, a laranja tem outra, o morango tem outra. Quando você misturou, é por aí? Tá no livro, total, porque isso já é um quadrinho que você vê. Então, assim, a fruta subácida, a fruta ácida e a fruta doce. São digestões completamente diferentes. A subácida combina com doce, o doce combina com ácido, mas já não combina, entendeu? Não, tem coisas que não se combinam. Já que você falando, é tão óbvio, né? A gente não... Mas sabe qual é a melhor forma? Porque a pessoa vai estar assistindo a gente e fala assim, poxa, mas aí é muito complicado. E realmente, fica confuso. Quem não estuda isso, fica confuso. Qual é a melhor forma, então, de não fazer o erro? Não mistura fruta, meu. Quando você comeu uma fruta, come uma fruta. Enche a cara de manga, que delícia. Come 2 mangas, chupa a manga, entendeu? Vai pro chuveiro depois, porque fica aquela lambuzada toda de manga. Come a manga, comeu a manga. Comeu fruta do conde? Come a fruta do conde. Agora, maçã, por exemplo, é uma fruta que você pode misturar com os vegetais. Por isso que o suco vivo, a gente bota uma maçã para adoçar. Então, a gente bota lá a couve, bota o aipo, bota a cenoura, que também adoça, e bota uma maçãzinha para dar um tchan. Porque é importante a gente ter uma vida saudável, mas a gente ser feliz comendo. Por isso que o livro se chama assim, né? Eu acho que a gente não pode ter sacrifício. É tudo uma questão de balanço, de equilíbrio, né? E tudo na nossa vida. E quando a gente perdeu esse equilíbrio, o contato com a terra, o contato com a natureza, o contato com a nossa natureza interna, foi aí que o trem escarretou. Fomos para outro lado, fomos ladeira abaixo. Entendeu? A gente pode ir ladeira acima todo dia, mas a gente insiste em ladeira abaixo. E essa questão, tem alguém falando aí, também não sou de olhar o comentário para ficar aqui presente com você, mas o que acontece? Não eu até deveria, mas é que eu fico muito ligado na pessoa. Então, essa questão das misturas, realmente, atrapalha até a gente ter a percepção do gosto, né? Então, a gente nem sabe, a criança, ou várias pessoas não sabem nem que gosto exatamente que uma abóbora. A abóbora talvez tenha, porque ela é muito presente, mas assim, um outro alimento, nem sabe que tem aquele alimento, você está consumindo. Vira uma mistureba, né? Vira um confusion. Eu costumava dizer, negócio de fusion food, era confusion. Confusion. Não era fusion, era confusion. Antes da gente voltar, que eu quero saber, aí, como é que você vai parar em Bali? Pois é. Aí eu tinha uma viagem marcada para Bali, o livro, enfim, aquela correria para terminar o livro e tudo mais. Aí lancei o livro em São Paulo, depois lancei o livro no Rio de Janeiro, já tinha uma viagem agendada para Bali, que eu estava muito estressada com essa questão do livro e de terminar e de querer entregar o trabalho. E aí eu falei, cara, eu preciso relaxar, preciso ir para um lugar. E aí eu falei, bom, Bali é perfeito. Primeiro que eu tenho muitos amigos aqui, sempre tive muitos amigos que frequentaram Bali, talvez pelo surf, muitos amigos surfistas, desde adolescentes e tudo mais. E aí eu falei, cara, eu quero ir para um lugar que eu consiga reunir natureza, espiritualidade e que eu possa desfrutar da viagem, né? Ir para um lugar maravilhoso, de sonhos, né? Comer, rezar, amar, tudo mais. Eu já tinha vindo em 2003, quando eu trabalhava no La Pérgola, e voltei no avião, eu juro para você.
De Bali, com todas as escalas, até a Roma, eu fui chorando. Primeiro me apaixonei perdidamente em Bali, totalmente Eat, Pray and Love. E aí, quer dizer, eu falei, bom, vou para Bali. E foi aí que eu decidi, mas eu não vim para ficar nem nada disso. Eu vim para desestressar do processo do livro e da pós-graduação e de tudo mais, né? E aí, quando eu cheguei aqui, realmente, Bali tem muito isso. É um lugar, eu conheço pessoas com experiências muito ruins. A ilha ou te acolhe, ou ela te expurga. Acontece alguma coisa que as pessoas falam, Bali vai pagar karma. E é assim, porque acontecem coisas, você tem um acidente, Deus que me perdoe, alguma coisa acontece, nananã, e você é deleted. Né? Isso que eu ia te perguntar, assim, eu tenho uma visão, quer dizer, como turista, é um sonho de consumo. Mas, assim, eu acho que é uma sociedade de origem hindu, né? Tem castas, eu acho que não é uma sociedade conservadora, o astral para o morador é bom. E é o seguinte, tem hospital bom, tem qualidade de vida boa. Olha, é muito incrível porque eu trabalho num trabalho social, eu faço uma atividade social aqui e a gente distribui buncus, que chama, que são umas quentinhas feitas de papel. Eles são muito ecológicos nessa questão ainda. Se perdeu muito com plástico e tudo mais, isso é uma outra questão. Mas assim, a gente faz esses buncus, que são umas embalagens de papel, que a gente bota o arroz, que é a base da alimentação deles, porque a Ásia, né, tem muito arroz. Infelizmente, o arroz branco e em muita quantidade. Mas sem. Enfim, Falou em arroz. O que se fala é que arroz é tudo bem. O problema é que o arroz que a gente consome é o tal do refinado, que passa até cera para ele ficar mais branco. É isso mesmo? sim. Enceram. Estão encerando até a maçã. Agora botam plástico filme nas frutas no supermercado. Outro dia vi uma foto aí do Menos Lixo, que eu adoro o Instagram deles, que é super informativo. Cada fruta embalada no plástico. Elange, isso tudo vai pra gente. Isso tudo, claro, é o plástico, tem uma constituição, né, química esse plástico e entra no alimento. Óbvio. Só quem não tá dormindo, que não tem essa percepção, esse entendimento, né? Não precisa ser nenhum esperto para saber Mas você disso. estava falando sobre o astral para o morador em Bali. O astral do morador em Bali. Então, e como a gente distribui esses alimentos, eu tento ir lá 3 vezes por semana, enfim, tento me adequar. O que eu queria dizer para você é o seguinte: primeiro, o balinês, ele não é miserável. Ele tem o que comer. Ele, de alguma forma, o governo, por mais que possa ser ou existir, possa aqui, enfim, alguma corrupção, é um país de terceiro mundo, como o nosso, enfim, de alguma forma, eles conseguem eles conseguem ter a planta no jardim, eles fazem o arrozinho deles, ou seja, eles não passam fome, entende? E eu vejo isso porque, por exemplo, já fui para a África e já fui para vários lugares muito pobres no Brasil e que existe miséria. Então, quando existe miséria, às vezes é muito difícil você conviver num lugar desse. Você percebe isso no astral das pessoas. Agora, você falou da qualidade dos hospitais. Não são hospitais maravilhosos. Quando casos muito sérios ocorriam, que agora não é possível, e eu espero que não aconteça comigo e nem com ninguém, a gente era feito o transporte aéreo para Singapura, ou para Malásia, para Kuala Lumpur, para algum lugar, né? E você tendo um seguro-saúde, que é muito importante, você faz o seguro-saúde e você tem esse transporte aéreo. Agora, com relação à energia que você falou, que você pensou em vir e tudo mais. Não, o que eu pensei, quer dizer, quando eu fui ver, é o seguinte, tem castas, né? Eu vi que eu estava vendo, você tem Sudras, que são os camponeses, comerciantes, Wésia, Brahmana, que são os sacerdotes, Catsitrias, que são a realeza, ou isso é tudo coisa do Google? É uma sociedade ainda de castas? Olha, isso é muito coisa do Google. Hoje em dia, isso existe muito na Índia ainda. A Índia é muito ainda coligada com essa questão de casta. Aqui existe sim, mas não é como na Índia. Então, eu diria, pessoalmente, eu posso estar enganada, se alguém tiver alguma outra informação, por favor, compartilhe com a gente, mas que eu saiba, do meu entendimento e do meu convívio,
existe, mas não é mais cerceado, Agressiva. comandado, de uma forma... A chuva agora voltou com tudo. Não é uma forma tão forte e intensa como em outros momentos. Alguém falando aqui da meditação. Agora, são pessoas que meditam muito, né? Então, eu acredito que energeticamente tem sempre um sorriso no rosto. O brasileiro também é assim, a gente tem isso em comum com os balineses. E às vezes aquele sorriso sem dente nenhum, né? E a pessoa e abre aquele sorrisão, aquilo muda tudo. Agora, eles se protegem muito. Eu, por exemplo, eu não tenho muitos amigos. Eu tenho 1 ou 2 amigos balinês. As pessoas próximas de mim que eu tenho balinês são pessoas que eu trabalho de alguma forma com elas. E isso me causa certo incômodo. E eu cada vez mais voltei agora a falar Bahasa Indonésia, que a gente chama, porque eu quero cada vez estar mais próximos dele. Mas sempre de uma forma colaborativa. Não sinto a gente assim tendo o balinês vindo na minha casa, eu indo na casa do balinês. Esse movimento não existe. Mas, por exemplo, ontem, num dos templos que eu vou fazer a doação, ela falou para mim, eu gostaria que você viesse aqui para eu te dar uma bênção. E ontem foi lua cheia, eles são comandados pelo calendário lunar, e eu fui lá. E eu já fui em muitas cerimônias, muitas, e conheço muitos curandeiros aqui, mas assim, são poucos que realmente eu digo para você, olha, esse é do balacobaco. E realmente ontem foi impressionante. Eu fiquei muito sensibilizada com a energia. Eles chamam, eu nem sabia, eles chamam Ratu. Ratu é o High Priest. É quando eu tô até com essa pulseirinha, ele botou isso aqui em mim, não me pergunte por quê, não sei. E essa aqui. Deu para ver? Deu. Enfim, e tem algumas outras aqui que eles vão botando pulseirinha. E acho que é como na cabala, que a pessoa vai botando para se lembrar do que dos votos, né, que você fez. Eu estava até querendo comentar com você a diferença de religião e espiritualidade, porque muita gente Total. Eu confunde, costumo né? dizer que eu sou ateu, mas eu acho que eu tenho uma espiritualidade bem acentuada. As pessoas não entendem, mas você vai explicar essa diferença, né? Não, dá super para explicar. Inclusive, existe um fervoroso ateu, o mais famoso deles talvez chama Harris, americano, se não me engano, é inglês ou americano, e ele estava explicando justamente isso. E que eu não sabia, já era uma tese minha, e foi reforçada por ele. Assim, quando eu vi, eu falei, nossa, eu não estou tão errada. Eu tenho essa impressão de que o ateu ele é muito mais espiritualizado de qualquer espiritualista. Porque, na verdade, ele acredita no eu, ele acredita nele como força espiritual maior, como ser divino, como ser especial, como um ser que realmente tem uma responsabilidade. Porque nós temos responsabilidade como seres humanos com relação a nós, com relação aos que estão em torno, com relação aos que estão em torno, mas um pouquinho mais longe, com relação ao planeta que a gente vive, né? E quando você se torna um ser espiritual e você consegue chegar ao autoconhecimento, você consegue perceber o quanto a sua natureza interna é importante para você e para os demais, e o quanto a natureza externa te influencia e influencia os demais. E nada mais é do que a espiritualidade. Você está conectando com o seu amor próprio, né? Há, sei lá, uns 6 anos, a minha psicanalista recomendou que eu fizesse meditação. Eu falei, é coisa estranha. Freud, inconsciente, vai mandar eu fazer meditação. Aí eu pensei o seguinte, bom, vou lá, vou experimentar e tal. E não é que funciona, é uma coisa extremamente... Só quem entra, é técnica, né? Você acaba indo e você fica num estado que você nem está consciente, nem está inconsciente, fica flat. Mas eu estou contando essa história pelo seguinte, enquanto eu fazia com um grupo, eu entrava vamos dizer, no barato uma boa. Por que é tão difícil fazer meditação sozinho? Ou você faz sozinha? Eu nunca fiz tanto como eu tenho feito agora. E nunca tenho me sentido tão bem as we speak, tá? Nesse momento, hoje, finalmente,
eu consegui fazer 10 minutos que sejam, mas podem ser 5, podem ser 2. O importante é você praticar. Então, você pode fazer todos os dias. Acho que deve ser isso. É. E tem aquela história, você tem um mantra seu ou pode pegar um genérico? Existem mais de 3.000 técnicas ou mais. Agora me faltou. Não, porque Técnicas de quando eu meditação. fiz, o meu professor, mestre, assim, olha, o seu mantra é esse e não pode falar com ninguém. Eu guardo isso como um segredo enorme. Mas e ele explica que não tem um significado, mas eu não posso saber qual é o significado, senão, quando eu estiver repetindo, eu vou ficar pensando no significado e não na palavra. Quando eu chegar num determinado estágio que eu não cheguei, ele vai dizer o que significa. A nossa mente é muito danada, né? Ela é uma monkey mind, ela é uma macaquinha, ela fica pulando de Mas galho sabe em quando galho. eu uso um genérico numa música dos Beatles, que é aquela Jai Guru Deva Om. Deva Om. Quando eu estou em dúvida, eu uso esse e funciona. Eu até sei o significado, mas não vou falar para ninguém para não atrapalhar. Mas por que é mais difícil sozinho do que em grupo? Deva é Deus, é só uma parte. Olha, quando você está em grupo, você cria uma egrégora energética. Vocês estão todos se ajudando, né? É como se você... Schumann, frequência Schumann, que agora acabou de mudar no mundo, né? Inclusive. São megahertz. Você está naquele mantra, mesmo que internamente, você está ressonando ondas quânticas. São ondas energéticas. Aquilo está acontecendo. Você imagina, você tem uma antena, né? E você tem uma conexão com a internet. Se você tiver 15 antenas, é outra conexão. É mais ou menos a mesma coisa. E todo mundo tem a sua conexão. Quer dizer, às vezes a sua conexão tá boa, às vezes a sua conexão tá ruim, mas ela tá lá, né? Ela existe. Mas acontece que eu estou fazendo uma consulta particular. Tem dias que eu não consigo e tem dias que vai. Não é uma coisa assim... Também Mas acontece com você? Muito, mas essa percepção do não consigo, a gente tem que sair dela. Por quê? Diferente da cozinha, quando você medita, você não tem um objetivo de chegada. Você só tem um objetivo de partida. Então, você não tem que pensar onde você quer chegar. E nem se você está meditando ou não. Não, Porque desculpe, eles falam muito bem assim. Se você pensar, opa, agora eu estou meditando, você não está meditando. Exatamente, parabéns, você não está meditando. Então, quando os pensamentos eles estão ali passando e você está com aquela cabeça agitada, não quer dizer que você não esteja meditando. O céu está sempre lá. As nuvens vêm e as nuvens vão, mas o céu está lá. Então, não interessa se está nublado ou não. Não interessa se as nuvens estão mais carregadas ou não. O objetivo da meditação maior é você deixar fluir. É você se desvencilhar, é você não se identificar, é você estar no vazio. E esse vazio não é um objetivo. Ele é algo que você vai passar, ou sim, mesmo você tendo dado conta ou não. Se você se deu conta, bom, parabéns para você. Acho que você não estava meditando, como você falou, porque você está no mental. Se você experienciou esse estado de bliss, como a gente chama, desculpa falar alguns nomes em outra língua, mas assim, é esse estado de êxtase, digamos assim, que você experienciou uma paz tremenda, que você atingiu o seu nirvana, que foi esse silêncio da sua mente, onde você conectou com o seu eu interior através dessa paz, que é o máximo. Isso não é o seu objetivo. E isso vai acontecer se você se der conta ou não, mas só a partir da prática. E a prática, ela é exigida para que você consiga, dentro do seu processo, atingir aquele momento sem que você se dê conta, sem que você se esforce, sem que você brigue por isso, sem que você tenha que chegar em algum lugar. Na verdade, você só tem que estar na sua respiração. Aí você falou mantra, mudra também, que é a posição das mãos, também ajuda. O mantra, claro que pranayana, eu sempre faço, que eu aprendi a fazer o pranayana antes. Pranayama ajuda muito, mas são outros recursos que você utiliza. Vamos sempre lembrar que nem sempre entende. Vou eu tentar falar. Pranayama, puxa por uma narina, solta pela outra. Puxa. O que provoca? Você está simplesmente educando a sua respiração.
você está aumentando o seu potencial respiratório. Você pode perceber. Se eu respirar, eu estou com dor de estômago, eu estou ansiosa, o meu ritmo é outro. Se eu respirar 2, 3, 4, 5, segura o ar. Que a gente faz no pranayama isso também, né? Você inspira por uma narina, segura o ar e depois solta pela outra narina, né? Então, o que é isso? Você está acalmando o seu ritmo respiratório. Isso acalma tudo. Isso influencia nos seus órgãos, isso influencia no seu ritmo cardíaco, no seu ritmo cerebral. Então, está tudo conectado. E a partir dessas práticas, por exemplo, por que os mudras também, que são os toques? Porque você toca nos dedos e os dedos, assim como o pé, têm terminações nervosas. Você não precisa nem apertar muito. Se você tocar aqui, esse, por exemplo, é o da raiva. Então, se você meditar com essa mão aqui, com esse dedo... Ah, calma, você não sabia não. Volta aí. Eu faço assim, tá certo? Também é uma outra posição e esse é mais para estar... Exato. É. E o importante... Não é indicador com o polegar. É esse aqui. E esse é que eu estava te falando. Esse ajuda a liberar Não, explica aí os dedos todos. Agora volta aí, por favor, que eu quero aprender. Qual é a posição dos dedos? Posição dos dedos. Essa é uma. Ajuda muito a acalmar. Essa aqui é com relação da raiva, para você ficar mais zen, digamos assim. Os outros eu não sei te falar agora, mas é só você olhar. Mas existem, você ativa, assim como você ativa os pés, essas posições das mãos ativam certas partes do seu cérebro e do seu sistema nervoso que vão te levar a algum lugar. Existe uma explicação para isso tudo aí. A posição também sentado, né? Você tem todos os 7 chakras, né? Aqui é o último e o primeiro na base, o chakra base. Então, a coluna reta, por quê? Porque aí são os nadis, que são os canais energéticos que a gente tem, eles fazem uma correlação mais livre. Se você tiver curvo, se você tiver assim, se você estiver deitado, já é uma outra propensão. Não tem problema nenhum. Cada meditação é uma meditação. Inclusive, eu, uma vez que eu fui para Tailândia, na verdade, fazer um Vipassana, que é aquele 10 dias de silêncio, queria comentar isso com você. Meu Deus, calma. 10 dias em silêncio? 10 dias em silêncio, chama Vipassana. Eu nunca vi. Aí não sai direto para ser internado no... Nossa, mas ficou 10 dias em silêncio? Erlanger, depois você não quer nem mais sair do silêncio. Eu juro para você. Você fala assim, meu Deus do céu, quanta gente gasta energia falando, como as pessoas falam tantas coisas que não são necessárias nem para elas, nem para ninguém. É um desperdício tão grande, você atinge um... Nossa Senhora, que maravilha. Mas enfim, falando do Vipassana. E aí, 10 dias em silêncio e eu agitada, fui lá falar com a monja. Normalmente são monges homens também, né? E aí tem essa monja maravilhosa. E aí eu falei com a monja, eu falei, olha só, tô muito irritada, eu vou para esses Vipassanas, esses retiros, eu fico irritadíssima, me traz esse fogo todo, vem mais, eu fico uma raiva querendo bater nas pessoas. É uma coisa que eu preciso trabalhar. Que é uma raiva contra a minha existência, que é uma raiva de ter perdido meu pai tão cedo, porque tá tudo ali quando a gente era pequeno, né? Esses traumas, esses padrões. Então, quando eu vou para esses lugares, existe uma oportunidade muito grande desses nossos padrões emocionais virem para fora. E a gente poder trabalhar, poder enxergar, poder observar de fora, né? Sem o julgamento, sem ficar maquiando para que a gente não se sinta tão mal. Não, a gente vai lá. Também nem acho que a gente tem que ir para muito processo e ficar indo para o fundo do poço tanto assim também não. Mas assim, nesse retiro eu fui lá e falei com a monja. Eu falei, olha, para mim é muito difícil, eu tenho que ficar 7 horas aqui sentada meditando. Para mim, sabe, é um incômodo, a posição me incomoda, a perna, nananã. Bom, primeira coisa, ela falou para mim, impermanência, que é uma das coisas do Vipassana. Tudo é impermanente. Você primeiro sente uma dor insuportável, daqui a pouco você não sente a dor tão insuportável. Você, por exemplo, bebe água com gelo, só consegue beber água com gelo, só gosta de água com gelo. Se tirar um gelinho, você vai achar, bom, com 2 gelos também não tá tão ruim. Depois você vai tirar mais um, vai falar, não, tá tudo bem, tá, né? Não é? E assim você vai, é tudo impermanente, e você vai se habituar, porque tudo, nós seres humanos temos essa elasticidade. Então a gente precisa usar isso também, para que a gente possa chegar em outros níveis na nossa vida. Ainda mais se essas mudanças forem te trazendo bem, obviamente
Se eu sou muito correto? burro, você vai voltar para trás. Eu estou com uma pergunta aqui sobre alimentação, mas eu fico achando que pode ser que eu seja alcoólatra. Mas não é o caso. Álcool, pode? Tá. Voltando, só queria terminar o que eu falei com a monja. Daí a monja, eu falei assim, Ah, eu não consigo desculpe. ficar sentada, não consigo ficar. Aí ela falou assim, Impermanência, olha só, impermanência. em permanência. Aí ela falou assim, você tem que fazer meditação dinâmica. Qual que é a meditação dinâmica? É você ir para a sua respiração, onde quer que você esteja, o que quer que você esteja fazendo. Você está nadando? Aliás, é ótimo nadar. Você está na sua respiração, está em meditação. Você está cozinhando? Tá focado na respiração? Você está meditando. Você está malhando? Tem muito feito isso, Erlanger. Eu queria dar essa dica para a galera aí. Eu estou malhando, eu estou na respiração. Eu não olho para o lado, nem estou olhando para mim. Eu estou na respiração. Então, eu estou meditando enquanto eu estou fazendo ginástica. Ou seja, já me tirou já virei 2 horas, eu fiz em uma, né? Então, assim, é diferente? É, mas todos os caminhos levam a Buda. Aí, qual foi a pergunta? Desculpa. Álcool, Alimentação. um Álcool. vinhozinho, um dry martini, não, faz mal? Olha, como tudo que a gente falou antes, o importante é a qualidade e a quantidade, né? Paracelsus, o que faz a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Eu Então, costumo, eu costumo dizer que até água em excesso faz mal, especialmente quando passa da altura do nariz. totalmente, totalmente. Inclusive, malhando, muita gente bebe muita água malhando, inclusive água gelada, é muito ruim. Como eu te falei, a água gelada pode dar, ela entope os vasos, ela pode dar infarto. Então, por favor, fique atento a essa questão da água Não, gelada. vou cortar. E, e eu vou te falar, eu prefiro um excelente vinho aos que podem e tem algum recurso. Tem gente que até faz vinho em casa. Eu aqui em Bali a gente faz alguns fermentados em casa, né? Não a nível comercial, pelo amor de Deus, não sou presa. Mas assim, existe essa produção de álcool em casa, ou que você conheça o seu produtor, que faça uma cerveja de boa qualidade, um vinho de qualidade, é muito melhor do que você tomar um chá ou um suco de caixinha do supermercado. Porque álcool é açúcar líquido. Se você falaram que você era nessa grande fase da lei seca, assim, se você for numa feijoada e comer muita laranja e tal, e for para o bafômetro, acaba fermentando e dá o efeito. É isso? É besteira, é isso? O maior fermento que acontece, quer dizer, que acontecia no planeta, um dos primeiros fermentados, era a fruta que caía do pé, né? E o açúcar da fruta fermentava, as abelhas iam lá, os insetos, e ficavam doidões. Eles ficam doidões, porque é álcool, né? O açúcar com calor se transforma naquele ambiente propício a isso, se transforma em álcool. Então, o álcool é açúcar líquido. Claro que algumas pessoas têm maior dificuldade ou menor dificuldade de digerir. Para mim, eu vou te falar, é uma das piores coisas que tem, porque eu não tenho enzimas para digerir açúcares. Então, quando eu bebo álcool, eu fico 2 dias muito mal. E sempre foi assim, desde que Tanto faz fermentado ou destilado. existe uma certa diferença. Por exemplo, eu como já tenho intolerância ao glúten, a cerveja não tem nada pior para mim. No dia seguinte eu tô cheia de gases, é insuportável, a barriga protuberante, inchada, é muito incômodo, mas eu amo cerveja. Mas tudo bem, não é uma coisa que me faz bem. Então o que a gente faz? A gente se adequa. Agora, saquê. Saquê, um saquê de boa qualidade. Eu não vou dizer aqui, porque eu não trabalho com saúde, eu não posso dizer tomar os potes, mas eu recomendo saquê para uma pessoa. Primeiro, não tem glúten, é feito de arroz. Segundo, dependendo do grau alcoólico, da qualidade da água que foi utilizada, do arroz que foi utilizado, é um produto muito bom. É a mesma coisa do vinho, né? O vinho, onde você tiver uma qualidade boa, de uma uva boa, né? De uma safra boa, de uma região que o terreno tem várias coisas em volta, que terroir, né? Que criou aquela condição para aquela uva crescer com outros recursos dos parentes que estão em volta. Quer dizer, é rico, é muito rico. E aí, ao contrário da água gelada, dizem que não é para tomar garrafas, mas que o vinho é bom para o sistema circulatório, para o coração, porque tem. Não sei qual. Isso. Resveratrol, enfim. E é muito importante a gente saber. Alguém está perguntando aí o estudo científico, por favor, me escreve
direto que eu falo para você. A relação enfim, entre água gelada e infarto, é isso? é estudo científico, né? Existem vários. Mas a questão do vinho, principalmente, a gente tem que saber, como qualquer outra bebida, né? Porque o que acontece? As bebidas destiladas, eles não fazem as filtragens que tem que fazer. Por exemplo, a diferença de uma boa cachaça e uma má cachaça. Se você beber uma boa cachaça, mesmo você ter bebido outros álcools, eu acho até difícil você ficar com ressaca. Eu, por exemplo, eu tenho uma amiga, tem uma fazenda, as filhas do Olavo, são uma fazenda maravilhosa, e eles produziam a cachaça lá. Fazenda Santarém. Olha, Irlande, eu nunca vi uma cachaça tão boa. Você bebia, 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 aí no dia seguinte você não tinha ressaca nenhuma, porque é a qualidade. E o que vai te dizer? O que mais faz mal em cachaça é o alambique de cobre. Porque não eu sei que tem cachaças boas, então. E vamos combinar, né? Que o álcool é um produto, assim, a fermentação é uma coisa natural. E o saquê, você estava falando, eu não me lembro qual a expressão, que os saquê mais caros são aqueles que passam por várias. Eles são destilados 20, 30, 40 vezes para ficar bem puro, né? São os filtros, né? Na verdade, eles estão filtrado, não filtrado. Mas isso depende muito do processo de cada um, depende do tipo de arroz que foi utilizado, depende de certas circunstâncias. Mas, assim, o que eu acho importante a gente levar em consideração, primeiro, a quantidade. Segundo, o horário que você bebe. Terceiro, se você vai ter uma oportunidade de descanso depois. Quarto, a água, entre um drink e outro que você esteja bebendo, é fundamental. A primeira coisa também, se você não comeu, aquela velha, eu não sei se as pessoas sabem, mas assim, você tomar uma colherada de gordura boa antes, então assim, um óleo de coco, um azeite de oliva, isso vai ajudar a proteger o seu organismo, né, as paredes do seu intestino. Então, tudo é como você faz, a quantidade, a qualidade, isso tudo tem que ser levado em consideração. É claro que a gente não está falando aqui de um bebum, de uma pessoa que vai tomar um Não, porre todo dia. claro. Não tem condição, o seu organismo não tem tempo de se livrar dessas toxinas. Mas tudo depende de como você faz. Por exemplo, tem uma coisa muito... Eu gosto de dar essas dicas porque eu mesma sofro muito com isso. Então, por exemplo, pepino. Você comeu um pepino antes de dormir, dizer a verdade, eu não gosto de pepino. Então, o que eu faço? Eu faço um suquinho. Suco eu gosto, eu não gosto de comer o pepino. E, aliás, tem gente que tira a casca. A casca não tirem, porque a casca ajuda na questão enzimática a digerir. Já o carocinho você pode tirar. Então, enfim, o pepino eu faço um suquinho de maçã com pepino, deixo na geladeira. E quando eu chego, antes de dormir, se eu fui tomar aquele vinho, fui jantar e tudo, eu tomo o suco antes de dormir. O pepino, por quê? Porque ele hidrata muito. Ele é quase 90%, se não me engano, não quero falar besteira, 90% água. Então, o que acontece? Quando você bebe, você resseca, você perde muita água. Por isso é importante a ingestão de água quando você está bebendo. Agora, o pior drink possível, rum cola, né? A pessoa toma uma Coca-Cola, que é cheia de sódio, né? Açúcar e todos os outros químicos que existem ali dentro, porque senão você é vomitada por uma quantidade de açúcar. Não sei se você sabe, são necessários 32 copos de água para neutralizar uma latinha de Coca-Cola. Cara, quantos? 32 copos de água para uma latinha de Coca-Cola. É puxado, né? E eu já vi na fórmula que tem sódio. Então, na verdade, tem uma coisa perversa, que a pessoa vai beber para matar a sede e vai querer beber mais porque não mata a sede. Eu acho que tem uma pegadinha aí nessa fórmula, né? Porque resseca, mas a fórmula não é só pela pegadinha da gente consumir mais depois, mas também pelo fato de que se não tivesse sódio, você vomitava pela quantidade de açúcar. Caramba. Entendeu? É para equilibrar o sabor doce, bota o sódio, aí bota o corante caramelo, que é um dos mais cancerígenos que existe, né? Que existem. Então, quer dizer, é tudo uma fórmula bombástica que você tem que arrumar um jeito de se reequilibrar. Então, assim, você quer tomar, enfiou o pé na jaca de vez em quando, se seu corpo for inteligente, se você souber se alimentar, se você der os recursos para ele que funcionam para você, que é aquilo que a gente comentou no começo,
que é retirando coisas para depois ir recolocando e ver o que funciona e o que não funciona para você, o seu corpo vai começar a te dar sintomas. E os sintomas são os maiores magos da nossa vida. E as pessoas detestam o sintoma. Ai, tô com uma dor de cabeça. Bom, se você tá com dor de cabeça, você deve estar precisando de água. Né? Provavelmente pode ser que você esteja com falta de água. A primeira coisa que pode ser é a falta de água. Quer dizer, simples, resolveu. Segundo, você pode estar estressado. Medita 5 minutos, é capaz da dor de cabeça passar. E por aí você vai por eliminação das coisas. Mas o sintoma é muito importante. Mas o seu corpo só te dá sintoma se ele estiver inteligente. E você que pode deixar o seu corpo inteligente ou burro. Ele ou vai te dar ou ele vai te tirar. E ele não vai saber o que colocar para dentro, e vai absorver um bando de toxina e vai colocar para fora um monte de coisa boa. Por isso que eu falei, é o que a gente absorve, né? Cara, para a gente encerrar, deixa a sua mensagem assim, com o tempo que você quiser, mas sintetizando exatamente aquilo que você se propõe no livro. Como a gente pode ser mais feliz comendo? Olha, sou feliz porque já chorei demais. É uma música que a Bethânia canta. E não é dela, é do... Como é o nome dele? Nossa, é uma música que me emociona muito. E eu queria te dizer o seguinte, eu acho que é importante a gente não negar a nossa história. Eu acho que tudo que a gente passa na vida tem um porquê. E tudo que nós todos estamos passando, muito embora em diferentes barcos, mas a circunstância que a gente está passando são circunstâncias sérias, mas também são oportunidades de mudança, sabe? E eu acho que muita gente tem a tendência, todos temos, a criticar, a julgar o governo, isso, aquilo. Eu só acho, eu não vejo problema nenhum, eu acho que todos os fatores, os recursos que a gente possa utilizar, principalmente através da imprensa, para divulgar para as pessoas o que realmente está acontecendo no nosso mundo é importantíssimo. Agora, eu acho que nós, como seres humanos que somos, temos responsabilidade pessoal na nossa vida e na vida dos demais. Então, eu acho que separar um lixo, escolher o que você vai comer, saber como você vai falar com uma pessoa, aprender que você pode se melhorar fazendo práticas integrais, saudáveis. Poxa, pelo amor de Deus, vamos começar pela gente. Vamos parar um pouco de apontar, aquele não está usando máscara, aquele não sei o quê, porque é isso que a sociedade moderna quer da gente, que a gente entre em conflito, que a gente brigue uns com os outros. E nós somos mais, tem um ditado na África que diz, se você quer ir, vá sozinho. Se você quiser ir mais longe, é mais ou menos isso, se você quiser ir mais longe, vá junto. Então vamos junto, estamos junto, entendeu? Vamos se ajudar. Vamos criticar menos e vamos estar mais ajudando o outro, ajudando a si mesmo, ajudando a nossa família, tendo mais compaixão e empatia com nós mesmos. Vamos dormir com essa, vamos ser feliz comendo, ser feliz tendo práticas espirituais, ou a prática que te fizer feliz. Mas, por favor, para de apontar o dedo para o outro, ou para sua mãe que não foi tão legal com você. A minha, às vezes, não foi, mas o que eu vou fazer? A gente vai brigar? A gente olha para trás e te bate no carro da frente. Você tem que olhar para frente. Não tem outro jeito. Então, bora todo mundo olhando para frente, tentando ser o mais feliz possível, transformando a vida do outro, do parceiro, daquele que você nem conhece, um pouco mais feliz, sendo um pouco mais gentil, né? Eu acho que a vida é isso. Adorei. Desculpa a trabalheira aí de fuso horário. Um bom dia para você. E espero que a gente... Tá nos meus planos, Bali. Mas antes eu queria conhecer o Vietnã. Mas Bali, sabendo que você está aí, eu pelo menos vou comer bem aí na sua casa. Não, mas você não tenha dúvida, está convidadíssimo. Todos estão convidadíssimos, inclusive, porque é muito difícil. Bali cair na roubada é fácil. Tem que ter um guia, tem que ter alguém para dar as dicas. Eu estou aqui para isso. Karen, obrigado. E até breve. Só para encerrar, o nome do livro, ele tem digital? Você pode ser mais feliz comendo. Estamos trabalhando na versão digital e também em inglês. Você encontra online. E um guia com práticas físicas, terapêuticas e espirituais. E eu espero que vocês possam comprar,
que ajude vocês. São 351 páginas de muita informação, um guia para você, quem sabe, ter mais alternativas para ser mais feliz, comendo e aproveitando a sua vida, que é o mais importante que a gente tem. O nosso bem maior é a nossa vida. Não é isso? Para todos nós. Querido, Obrigadão. obrigada, que honra. Obrigada Não, mesmo. imagina. Eu que agradeço. Até logo. Vai ficar salvo, né?